Vamos começar falando de Fausto Vera. Gente, eu sempre aviso vocês, né? Essa questão que o Ramon Dias pediu, o Fausto Vera ele não vai sair mais. Sempre respeitando, claro, tudo que se coloca no Twitter e por aí. Informação que eu tinha era diferente, né? Na contramão. O Ramon Dias ainda ia avaliar, não tinha pedido nada, não tinha feito nenhum pedido. E informação que eu recebi é que ele não fez nenhuma objeção. Falou: se vocês estão vendendo e é um bom negócio, não faço questão, entendeu? Ele não chegou também e falou assim: não quero contar com esse Fausto Vera e negocie. Não foi bem por aí também. Mas o equilíbrio, a verdade, né? O que importa para vocês é a verdade. É que simplesmente ele chegou, o Corinthians falou rapidamente ali, os jogadores estavam sendo negociados que podem estar chegando e os que podem estar saindo. O Fausto Vera foi citado, o Corinthians passou que era uma situação boa, os valores que agrada o clube, e ele falou: não, objeção nenhuma, toca o barco. E aí o Corinthians, né? Claro que ele toca o barco por minha conta. E aí o Corinthians simplesmente foi lá e avançou, né? Na venda. Na verdade, o que está travando é que é um negócio feito por 3 clubes: Corinthians, Argentino Júnior e Atlético Mineiro. Tem nada a ver com o Ramon Dias, entendeu? Essa é a verdade. O Ramon Dias acabou de chegar, né? O valor do negócio vai girar em torno de 4,5 milhões de dólares, tá? A gente precisa ainda apurar se essa é a parte só do Corinthians. A gente vai trazer mais detalhes para vocês em breve. Mas, enfim, o negócio avançou, tá? Já que também o Ramon Dias não fez questão, né, de contar com o Fausto Vera. Se fizesse questão e pedisse, né, talvez a diretoria o atendesse, ninguém sabe, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Ele está indo embora. Comenta aqui embaixo. Exames médicos, notícia boa. Exame médico é notícia boa, hein? O André Ramalho, né, zagueiro, ex-PSV da Holanda, de 32 anos, já, né, está fazendo exames médicos no Corinthians. Se for aprovado, vai assinar um contrato de 2 anos e meio com o clube de Parque São Jorge, tá? Repito, André Ramalho, 32 anos, campeão holandês recentemente, né? Ele também esteve na mira aí do Vasco, outros clubes do futebol brasileiro, mas vai assinar contrato com o Corinthians, né? O Corinthians, a gente sabe que tem problemas na zaga, né? Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, Caetano, nenhum zagueiro ainda se firmou em 2024 no setor. O Corinthians está carente desde as saídas de Lucas Veríssimo e até Gil, né? Principalmente, claro, o Lucas Veríssimo, tá? O Corinthians também, né, além do Alex, do André Ramalho, o Corinthians também está próximo de anunciar o Alex Santana, tá? Jogador ex-Atlético Paranaense, o Charles, que estava no Midtjylland da Dinamarca. Esses são os reforços hoje mais próximos aí, né, que o Corinthians tem para anunciar. E claro, né, amanhã, por exemplo, na sexta-feira no CT Joaquim Grava, vai ocorrer a apresentação do goleiro Hugo Neneca. Esse foi o primeiro reforço do Corinthians, né? Acho que tiveram que acelerar a apresentação do Hugo Neneca depois daquela falta cobrada pelo Vasco da Gama. Comente aqui embaixo: André Ramalho é o novo zagueiro do Corinthians? Vamos lá. Ontem eu trouxe algumas informações importantes de valores, né? Só para vocês entenderem, para a gente recapitular: salário de 1,5 milhão, tá? Luvas de 12 milhões de reais num contrato aí de 2 anos. Estava sendo discutido isso ontem, tá? 1,5 milhão de salário, luvas de 12 milhões e meia de reais em 2 anos, tá? Vamos agora para as informações de hoje. Inicialmente, o Balotelli, essa é informação exclusiva, pediu 18 milhões de reais de luvas, tá? Ontem o Corinthians ofereceu 12 e eles pediram para formalizar isso no papel. E o que me falaram é que o valor hoje está sendo discutido em 13, porque o Balotelli aceitou baixar, tá? Ele cedeu. E o Corinthians, em contrapartida, prometeu que pagaria à vista, tá? As luvas. Olha só, é bom lembrar, né, que nós estamos falando aí de um alto valor, né? Nós estamos falando de 13 milhões de reais, tá? 13 milhões de reais.
Agora, fica a questão, né? São 2 anos de contrato. Não sei se, né, esse à vista não seria bem um à vista, né? Pagaria metade esse ano e metade no outro. Mas o que me passaram é que a pedida do Balotelli começou em 18 milhões de reais. O Balotelli foi cedendo, porque está afim. O Balotelli parece que está afim, né, de jogar no futebol brasileiro e jogar no Corinthians. E como o Balotelli foi cedendo, o Corinthians não queria pagar 18 milhões de reais de luvas, o Corinthians jogou lá embaixo, era 18 para 12. E isso parou no 13, tá? Só que esses 13, né, pode ser à vista, tá? Então o Corinthians deve pagar essas luvas aí, talvez à vista, nem diluídas no contrato. Não sei se vai ter outro tipo de premiação, enfim, outro tipo de cláusula, mas a ideia é que o Corinthians pague à vista. O Corinthians sugeriu até isso, né, no contrato. No contrato não, porque o contrato não foi formulado, na proposta, né, verbal, que esse valor possa até ser pago à vista de 13 milhões quando ele pediu 18, tá? Agora, fica a questão também, né? O Corinthians diz que poderia, né, pagar 12 ou 13 milhões à vista, né? O que ajudaria e facilita aí a negociação com o Balotelli. Agora, precisamos ver, né, se o Balotelli realmente, né, vai querer reduzir tanto. Eu sei que ele baixou, tá? O que passaram para mim é que ele decidiu reduzir, era 18, ele baixou a pedida dele e o Corinthians jogou lá embaixo, tá? Jogou lá embaixo para 12 milhões e esse valor está em 13 agora das luvas, tá? Salário de 1,5 milhão. Então o Corinthians, claro, o Corinthians recebeu o dinheiro do Carlos Miguel, não sei se vai ser o dinheiro da TV, não sei como é que o Corinthians vai arrumar essa grana, tá? Mas o Corinthians está propondo pagar à vista as luvas, caso o Balotelli venha realmente aceitar aí a proposta, né, de 12, chegou em 13 agora, né? 12, 13 milhões. Vamos trabalhar com 12, 13, tá? Mas já chegou em 13 milhões de luvas à vista, tá? O Corinthians fez a proposta para 13 de luvas à vista, porque o Balotelli havia pedido 18. Então vamos resumir, tá? Para você que nos acompanha, você que gosta de escrever as minhas notícias aí nas redes sociais, o Corinthians oferece 1,5 milhão de salário por mês, oferece 2 anos de contrato e as luvas, o Balotelli pediu 18 milhões de reais. Como era muito, o Corinthians fez uma proposta de 12 milhões, tá? O Balotelli aceitou baixar. Eu não sei exatamente quanto que ele aceitou baixar. Aí o Corinthians vai lá e sobe um pouco para 13 milhões e promete, tá? E promete tentar pagar isso à vista. Aí o Balotelli falou o seguinte: põe no papel, né? Já que está prometendo que vai pagar 25, põe no papel. E a negociação está nesse pé, tá certo? Vamos aguardar. Então, o Balotelli está aceitando, imagina, aceitando baixar aí, nós estamos falando de um valor aí de 5 milhões de reais em luvas, tá? Seria uma diferença. E o Corinthians tendo que pagar à vista em contrapartida, né? É aquela coisa. Dividido fica mais caro, à vista é mais barato, tá? Começa bem assim, né? Deixa o like. Nós temos de um lado o Balotelli e do outro lado nós temos Augusto Melo. Balotelli, você conhece o histórico já há muito tempo, um cara totalmente louco, né? Um camarada que foi na TV italiana jogando pela Inter com a camisa do Milan, enfim, ele não tem compromisso com nada. Um cara que, né, a gente sabe as imagens que a gente vê por aí, um cara que é polêmico, enfim, tudo isso. Do outro lado, nós temos Augusto Melo, um presidente totalmente inconstante, um presidente que não tem convicção de nada do que faz. Até porque o Balotelli foi oferecido, entrou na pauta do Corinthians no início do ano, o Cifuti recusou, mas agora volta à pauta nesse período, nesse mês de julho, já pelo que a gente apurou, 1 mês e meio já o Balotelli negociava com o Corinthians. Então, só para a gente entender aí os fatos. O Corinthians abre negociação com o Balotelli há 1 mês e meio. Não havia ainda sido feita uma proposta oficial, num papel, né? O Corinthians apenas tratou isso de forma verbal,
conversando com os intermediários ou os intermediadores. E aí o Corinthians põe na mesa a proposta. Eu não vou tratar os números do Claudinei, porque os números que o Claudinei colocou lá na entrevista que ele deu. Eu vou tratar o que eu apurei, porque eu confio nas minhas fontes. Não conheço o Claudinei, não desacreditando nele, mas eu acredito no meu trabalho. Até porque se amanhã desistirem do Balotelli, vão arrumar 1000 desculpas, né? Vão falar que não houve negociação. Enfim, apesar que agora não dá mais, né? O dirigente da base aí quebrou o Augusto, né? Se o Augusto quisesse, né, falar que nunca houve nada, desmentir o negócio, agora não dá mais, porque o dirigente da base acabou revelando tudo. O Balotelli gostou da proposta do Corinthians nos valores de 1 milhão e, na verdade, por mês, vou resumir, né, para não ficar repetitivo. Vai dar uns 2 milhões e 100 por mês, mais ou menos aí o que o Balotelli quer ganhar por ano. 2 milhões e 100, 2 milhões e alguma coisinha, já somando, né, já somando o salário e as luvas diluídas, um contrato de 2 anos. Aliás, eu trouxe ontem, né, que era um contrato de 2 anos e hoje, né, está confirmado aí o Claudinei revelando que é um contrato, sim, por 2 temporadas. Depois disso, o Balotelli pediu para o Corinthians colocar, né, no papel, timbrar, né, colocar no papel timbrado tudo que eles conversaram, para saber se realmente o Corinthians está disposto a pagar isso, né, por ele. Coisas que eu apurei, né? O Balotelli inicialmente pediu 18 milhões de reais de luvas. O Corinthians ofereceu 12. Então havia aí uma distância muito grande, né, de 6 milhões de reais em luvas, né? É claro que ele deve ter pedido isso em dólar, né? Se ele, por exemplo, se ele pediu 3,515, ele deve ter pedido aí uns 3 milhões de dólares de luvas. 3 milhões de dólares de luvas hoje vai dar um pouco mais aí de 15, de 16 milhões de reais. O Corinthians ofereceu 12 milhões de reais. Aí eles na conversa, né, naquela discussãozinha, o valor foi para 13. Só que o Corinthians fez uma promessa aí de pagamento à vista ou no máximo em 2 vezes. Ficou assim. O Balotelli pediu para colocar tudo isso no papel para ver se realmente as coisas vão avançar dessa forma. O jogador aí pode ter pedido em euros, verdade, Fábio. Pode ter pedido em euros, né? Desculpa, né? Pediu em euros, 3 de euros, R$ 18, verdade. O que eu tô passando, né, para vocês é essa situação. Agora é a gente aguardar para saber se o Augusto vai retornar com a proposta realmente, né, no papel timbrado, batida ali, tudo certinho, entendeu? E os 13 milhões meio que agradaram, né, o Balotelli, principalmente se esse valor for à vista. Não sei, né, como que o Corinthians vai pagar os 13 à vista, aí já não cabe a mim também, né, descobrir isso. E agora, né, é a gente ter uma certeza só, né? O nosso querido Augusto Melo vai avançar ou não com essa proposta? É isso que a gente precisa saber, entendeu? Se o Augusto Melo avança ou não. Porque o Augusto Melo, infelizmente, né, o presidente corintiano, ele não tem muita convicção das coisas. Hoje, quem está presidindo o Corinthians são os influenciadores que gostam do Augusto Melo, que eles acham que são influenciadores que falam do Corinthians. Não. Eles são influenciadores para falar de Augusto Melo e companhia. E o Twitter. Então precisa ver o que eles acham. Se o Twitter aprovar, eu acho que o Twitter podia fazer lá uma enquete. Se o Twitter aprovar, ele deve avançar. Porque o Balotelli gostou, né? A proposta já foi feita, né? Verbal, precisa ser colocada no papel. Eu disse isso ontem, né? Todo mundo está falando isso hoje. É no meu noticiário de ontem, né? Da proposta no papel. E hoje eu estou trazendo mais uns bastidores para vocês de valores. Então a gente tem que aguardar. Agora, velho, o Balotelli vai pegar 13 milhões e vir curtir a noite paulistana. Vai jogar um jogo e 3 na balada, diz o Zorro Alvinegro. Eu não contrataria, entendo quem acha que deve contratar. Tá tudo errado já desde o início. Eu acho que a base não pode estar tocando uma negociação do profissional, se é isso que está acontecendo. Inclusive dando até entrevista aí, citando valores. Eu nunca
Nunca tinha me deparado com isso, tá? O Augusto Melo precisa se pronunciar, decidir se ele quer ou não o Balotelli, se vai fechar ou não. Eu acho uma contratação cara. Eu sei que vocês vão falar assim, mas pô, caro é o Yuri Alberto, caro é o Léo Natel, sabe? A mesma coisa de sempre. Caro é o Romero, concordo com vocês, entendeu? Mas eu tenho batido numa tecla que um erro não pode justificar o outro, entendeu? Eu acho que o Corinthians, acho não, tenho certeza que o Corinthians corre um grande risco. Só não posso garantir que vai dar errado, porque nem quero que dê errado. Até porque, sabe, o Balotelli deu errado. Tipo, eu avisei. Cara, 90% da população tá avisando. Não seria mérito nenhum meu também. Então não tenho motivos nenhum para torcer para dar errado. Agora, o Balotelli não vai ser nem o primeiro nem o último erro do Augusto Melo, que está na essência dele. Ele realmente não tem feito um bom trabalho, assim, ele é fraco no que ele faz, entendeu? Então, assim, eu não traria, cara, porque nós estamos falando de mais de 2 milhões por mês, 30 milhões de reais por ano, cara, é muita grana, velho, né? Não sei quanto que vai dar essa operação toda no final, isso aí aos poucos vai ser revelado, mas é muita grana mesmo por um jogador que não joga futebol há 10 anos. A última vez que ele jogou 40 partidas no ano foi em 2013. Vocês têm noção disso? Entendeu? 2013 é uma situação extremamente complicada. A última vez em que o cara jogou 40 partidas foi em 2013. Eu acho que nós estamos comparando o Balotelli com o Yuri Alberto, comparando o Balotelli com o Pedro Raul, só que nós estamos comparando o Balotelli de 2013, o Balotelli da Eurocopa lá, aquela que ele chegou à final, não lembro qual era o ano. Sabe? A gente tem que ficar só atento com isso. Eu acho que com R$ 1 milhão por mês dá para o Corinthians trazer 2 bons atacantes. O Corinthians não precisa de um atacante duvidoso, que a gente não sabe se vai dar certo ou não. O Corinthians precisa de 2 atacantes titulares. O Corinthians tinha que realmente investir em quem quer jogar futebol. Tentar um John Arias lá no Fluminense, um TT, um Michael, sabe? Algum jogador realmente. O próprio Luiz Henrique, o Corinthians tentou, eu não critiquei. O Luiz Henrique, que era do Fluminense, depois foi para o Botafogo. Eu acho que é esse nível de jogador que o Corinthians tem que tentar, sabe? Não um ex-jogador. O Corinthians está trazendo um ex-jogador para pagar para esse jogador 2 milhões e pouco por mês. O Corinthians, na verdade, tem que... O Marinho é horrível, pelo amor de Deus. O Corinthians tem que se desfazer, né? O John Kennedy, pode ser, que é jovem, gosto do nome, entendeu? John Kennedy. O Firmino é um desses veteranos que me agrada ainda. Tá? O problema não é ele ter 33, 32, 35 anos. O problema é a postura do Balotelli. É um cara que não, gente, não joga futebol há muito tempo, não tá afim de jogar futebol, já faz tempo. Então, o Corinthians deveria focar em um jogador que seja atleta hoje em dia, tá bom? É o que eu penso. Caleb, Elinho, aí, vocês estão dando os nomes aí. Talisca. Pô, quem ia reclamar do Talisca? Entendeu? O Corinthians está em fase avançada nas negociações para contratar o atacante italiano Mario Balotelli. O presidente do clube, Augusto Melo, recentemente se reuniu com Balotelli e seus representantes, e a diretoria está animada com a possibilidade de fechar o acordo. Os termos discutidos incluem um salário anual de 3 milhões de euros, aproximadamente 17,5 milhões de reais, e luvas que ultrapassam os 11 milhões de reais que seriam pagos mensalmente. A possível contratação de Balotelli tem gerado debates acalorados entre torcedores e comentaristas.
Walter Casagrande, ex-jogador e atualmente comentarista, expressou sua desaprovação, afirmando que Balotelli já não está mais em seu auge e não é mais considerado um atacante de ponta no cenário mundial. Casagrande destacou que se Balotelli ainda tivesse relevância no futebol europeu, estaria jogando em um dos principais clubes da Itália, Espanha ou França. Ele criticou o fato de o Corinthians estar disposto a investir tanto em um jogador que, segundo ele, foi esquecido pelos clubes médios e grandes da Europa. Balotelli, atualmente com 33 anos, vem de uma temporada no Adana Demirspor, da Turquia. Apesar das críticas, a diretoria do Corinthians acredita que a experiência e a qualidade do atacante podem agregar valor ao time. O clube vê em Balotelli uma peça importante para fortalecer o elenco e almejar melhores resultados nas competições. A expectativa é que as negociações sejam concluídas em breve, e a possível chegada de Balotelli ao Corinthians pode trazer um novo ânimo ao time e aos torcedores. No entanto, a diretoria sabe que a contratação do jogador será um grande desafio e que precisará lidar com as expectativas e críticas que vêm acompanhadas de um nome tão conhecido no futebol mundial. Em resumo, enquanto as negociações avançam, a torcida do Corinthians aguarda ansiosamente pela conclusão do acordo, na esperança de que Balotelli possa ser um diferencial positivo para a equipe.